Hoje é dia 1º do ano. Vou ver se a gente à tarde vai lá no evento, lá do Museu do Tal, né? Não sei, vamos ver. Ele já saiu de manhã. Tem uma forcinha, né? Tá quase. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 1º de outubro de 2011, sábado. O verbete é de número 2071. Tem 7 páginas, 49 logias e 12 máximas. O tema, crescendo epistemologia para epistemologia, dentro da especialidade cogniciologia. Quem destacou aqui os dados e redigiu o verbete é o professor Arlindo, que está ali muito bem acompanhado, esperando as baterias de vocês. Definição. O crescendo epistemologia para epistemologia é o salto de patamar qualitativo existente entre epistemologia, disciplina filosófica estudando a origem, natureza, valor, crítica, limites, validade e interpretação do conhecimento tradicional, examinando especialmente a relação sujeito-objeto, e a para-epistemologia, disciplina holofilosófica consoante o paradigma consciencial, qualificando esses itens tradicionais por meio das investigações parapsíquicas, dos conhecimentos cósmicos, cosmoéticos e multidimensionais, analisando notadamente a relação sujeito-sujeito. O salto qualitativo existente entre epistemologia para epistemologia. A superioridade do paradigma consciencial frente ao paradigma convencional. A teoria do conhecimento da consciência superior, a teoria do conhecimento do átomo. A epistemologia priorizando o estudo do objeto e a paraepistemologia priorizando a pesquisa do sujeito. A gnosiologia enfocando o conhecimento externo à consciência e a paragnosiologia centrada no autoconhecimento. A cosmovisão multidimensional enriquecendo a compreensão da paraepistemologia. A lógica da autopesquisa ou parapesquisa consciencial produzida a partir da auto-para-experimentação. O parapsiquismo ampliando a cosmovisão das para-realidades conscienciais. Eu não li tudo, eu li apenas uma parte aí do que tem. Agora, tem aí na argumentologia o tópico da taxologia com 77 categorias relevantes de conhecimentos no universo da epistemologia e para epistemologia. Na remissiologia destacamos, entre os 15 verbetes, autocognição exaustiva, corpus da conscienciologia, neociência conscienciológica, para epistemologia, racionalidade empírica conscienciológica. Agora, aqui tem também a frase enfática que é chamativa, porque ela está praticamente perfeita. A elevação do conhecimento unidimensional, materialista, convencional, para o multidimensional, conscienciocêntrico, confirma de maneira segura o crescimento epistemologia para epistemologia, quer dizer, o crescendo epistemologia para epistemologia. Você concebe a superioridade da paraepistemologia em relação à epistemologia? Pesquisa preferencialmente o conhecimento convencional ou consciencial? Eu quero lembrar que a bibliografia tem 6 itens. Agora, nós temos aqui questionamento.
Meu irmão anda escutando voz e vendo vultos, sentindo as energias como se fosse um vulcão. Escuta os pensamentos das pessoas, diz que não confia mais em ninguém, porque é eles que mandam em tudo. As vozes dizem que ele é culpado pelas catástrofes que estão acontecendo no mundo. Diz que se comunica com pessoas que estão na China e África. Morava no Rio de Janeiro, mas tais vozes o expulsaram de lá. Hoje está em Santa Catarina. O que podemos fazer para ajudá-lo? Olha, você deve internar seu irmão para ele ter um tratamento mais adequado do ponto de vista psiquiátrico e ver a situação como é que é. Para depois, então, ele desenvolver as energias para se defender do processo de assédio que ele está sofrendo. Esse é um caminho. Tenho 13 anos. Qual é o método fácil de entrar em EV? Olha, tem tudo escrito por aí afora. É só ler que você vai saber como é que faz. Né? Tem até o verbete sobre isso. Se de ver na enciclopédia. Desde novo, nunca me senti inclinado em sequer provar qualquer tipo de droga, cigarro ou bebida alcoólica. Inclusive, sempre fui avesso a badalações, noitada, balada. Quando ia por convite de amigos, sempre me sentia destoando o ambiente e alguma pergunta vinha à cabeça, o que eu estava fazendo ali naquele lugar. Isso seria alguma sinalética de inversão existencial? Ou poderia ser algum amparador auxiliando para que não entrasse em erros recorrentes do passado? Olha, possivelmente aí pode ter um processo seu de inversão existencial, sim. Outro, estou em um dilema. Na empresa onde trabalho há 4 meses, em 2 ocasiões presenciei atitude suspeita. Se eu me calar, estaria me acompliciando? Devo relatar os fatos à empresa? Terei algum débito kármico com as pessoas envolvidas, digamos, se forem mandadas embora por justa causa, já que eles têm câmeras de segurança e podem levantar o delito? O que fazer? Olha, você não deve se acompliciar, não ser comparsa da máfia. Abre o olho com isso. Olha bem, consciência cosmoética não faz mal para ninguém. No início da TENEP senti a testa pulsar. Hoje eu não sinto tanto, mas agora sinto como se tivesse um disco, um prato, um farol maior no diâmetro da testa, mas sem pulsar tanto. Ainda não cheguei à condição de sentir um tentáculo saindo da testa. O senhor pode falar sobre isso. Mostra que você está em desenvolvimento. Insista. Vá em frente, que você vai conseguir alguma coisa. Eu quero dizer para vocês que eu estava lendo aqui O Cofre do Ademar. É um livro que saiu agora sobre política do Alex Solik, com o depoimento do Antônio Roberto Espinosa. É a iniciação política de Dilma Rousseff e outros segredos da luta armada. O livro fala muito de luta armada, as besteiras da revolução dele, fazer isso e aquilo. Sobre a Dilma tem muito pouca coisa, porque a gente vê que os caras estão falando com freio, sabe, puxado. Agora, só tem uma parte aqui que diz o seguinte, página 206. O próprio relatório policial se refere a Dilma como uma pessoa de inteligência acima do comum. Isso é a polícia na época da repressão. Agora, ela tem lugar aqui que eles falam de 3 processos contra ela ao mesmo tempo. Ela era das chefonas lá do Valmares, aquele VAR Palmares, e etc. Mas o livro é fraquinho, não mostra nada. É mais sensacionalismo. Agora, para você, em Definologia, página 13, última linha, a relação sujeito-sujeito. Quando falamos em relação, temos que saber qual é o critério de verdade estabelecido para ela. Poderia o Verbetópico explicar a construção de tal critério e dar exemplo das investigações no método paraepistemológico e sua distinção do método epistemológico? Então, o método, a epistemologia, a relação básica dela, quer dizer, eu estou dizendo a relação prioritária
a prioridade da epistemologia é estudar a relação sujeito-objeto. O que significa isso? Para se obter conhecimento, o sujeito iria até o objeto, né, e analisaria o objeto para receber os conhecimentos do objeto. Agora, é lógico que também a epistemologia ela vai até o sujeito, mas isso é secundariamente. Agora, a relação sujeito-sujeito seria a mesma coisa do que a relação consciência-consciência. Então, a conscienciologia ela dá preferência a estudar a própria consciência. Agora, ela também estuda o objeto. Mas, vamos dizer, a prioridade da conscienciologia é o autoestudo, é o estudo da própria consciência por si própria. Então, é isso que significa essa relação sujeito-sujeito. Eu tiro essa relação porque a epistemologia usa isso, né? Aqui também poderia ser colocado a relação consciência-consciência, né, por exemplo. Estou tentando estudar a aplicabilidade de leis da mecânica clássica em parafenômenos. Existem muitos experimentos mostrando que o conjunto energossoma-psicossoma possui massa ponderável. Existiria algum experimento indicando que as ICs em separado têm massa? Extrafisicamente é possível perceber na prática propriedades como inércia e qualidade ou quantidade de movimento relativo às ICs? Olha, a hora que entra a ectoplasmia, tudo isso tem massa, tem volume, tem tudo. Pesa com ectoplasma, que sai do corpo, é parte da célula, é parte biológica, é material. Agora, para você, Pensenologia, página 13, os lógico-pensenes, a lógico-pensenidade. Poderia o verbetógrafo explicar esse tipo de pensene, pois o prefixo lógico evoca a lógica, que é um processo para garantir que as deduções e conclusões estejam consistentes com as premissas, conforme as regras da lógica empregada, independente da veracidade das premissas. Então, a lógica, nós podemos considerar um encadeamento de pensênico, um encadeamento, vamos dizer assim, coerente de pensenes. Também como pode-se usar como sinônimo uma retilinearidade pensênica, ou coisa assim. Agora, é a mesma lógica que se obtém da ciência convencional, mas aqui a prioridade pensênica de se pensar com logicidade é uma das prioridades aqui da conscienciologia. E acho que é isso, né? Eu peço desculpa a vocês pela tempestade, mas faz parte do serviço. Arlindo. D. Na definologia, você coloca a paraepistemologia através de investigações parapsíquicas. Aonde? Né? Onde é, por favor? Na definologia. Pense no... Definologia. Isso. Investigações, a paraepistemologia através de investigações parapsíquicas, certo? Aqui onde está. Tá. Quinta linha. Investigações parapsíquicas. Sim. Certo. Minha pergunta é: a paraepistemologia somente estuda conhecimentos auridos a partir de investigações parapsíquicas? Quer dizer, é o parapsiquismo o único modo de aurir conhecimentos? De estudar esses conhecimentos auridos pelo parapsiquismo? Não é só parapsiquismo, mas o parapsiquismo é o preponderante, né? Agora, você também pode usar o psiquismo. Se você vai estudar um livro que é sobre conscienciologia, algum fato ligado à conscienciologia, você pode usar só o psiquismo, mas o ideal é você estudar tudo isso junto com o parapsiquismo, né? Agora,
pode-se isolar só o psiquismo, você vai adquirir conhecimento da realidade intrafísica, mas é sempre bom você fazer uma ligação parapsíquica com tudo, né? Isso depende muito do gabarito da consciência. Quanto mais parapsíquica ela for, ela vai ter mais gabarito de fazer essa interligação. Mas vamos dizer que por acaso seja só a coisa isolada, também pode ser isolada no psiquismo, pode ser em tese também estudo da paraepistemologia, desde que ela estude também a ligação multidimensional, consciência daí, a né? consciência, etc. Tá. Na taxologia, são 77 itens. Na verdade, daria, se nós considerarmos as profissões, daria para aumentar o número de conhecimentos, de tipo de conhecimento, certo? Sei. Esses 77 você está falando. Isso. Se a gente fosse considerar profissões, daria para aumentar o número. Isso dá para aumentar. Existe uma possibilidade de um aumento grande. Eu coloquei aqui o que eu achei principal. Se você tiver algum que você possa indicar aí, pode falar, porque dá para incluir um monte. Dá para incluir um monte, Eu queria saber, na verdade, que critério que você utilizou para fazer essas 77. Esse critério foi de coisas, vamos dizer assim, ligadas a epistemologia, paraepistemologia ou a ciência convencional e a conscienciologia. Agora, são coisas relacionáveis a isso. Mas mesmo o que é relacionável a isso aqui pode expandir ad extremo, né? Eu coloquei o que eu achei principal. Agora, às vezes, tem conhecimentos aqui que eles são bem próximos, às vezes, um do outro, até, mas se você tiver sugestão aí, tudo bem. Porque você perguntou em função de que deve haver mais. Por que 77 não 100, por exemplo? Pode ser 100. Aí eu teria um para sugerir, é meio polêmico, mas seria um conhecimento extraterrestre. Vou dar uma estudada. Oi, Arlindo. Eu também teria um para sugerir que eu achei muito importante quando eu tomei conhecimento da conscienciologia, que foi o conhecimento projetivo. A ideia da projeção para ir buscar informações, estudos. Conhecimento projetivo. Que ele é uma parafenomênico, já inclui o projetivo. É que tem coisas que a gente põe alguma coisa que é geral e daí tem vários filhotes aí. Mas em todo caso, pode pôr para destacar conhecimento projetivo. Eu vou dar uma checada nisso. Apesar de que o parafenomênico seja, mas talvez destacar o projetivo. Talvez, Arlindo, conhecimento extrafísico atendesse às duas demandas, né? Que serve tanto para o extraterrestre quanto a questão da projeção, né? Essas coisas eu vou anotar aqui e dar uma estudada. Eu até tinha pensado na linha que o Marcelo falou, ele me colocou para pensar, né, com relação à tributologia, que você falou aqui na tributologia que era, deixa eu achar, conhecimento parapsíquico, né? Notadamente do discernimento quanto ao conhecimento parapsíquico.
Talvez fosse conhecimento multidimensional, não sei. Foi a ideia Mas já assim, que eu tive aqui. Estão falando isso Eu já estou falando da tributologia. em muitos lugares aqui você fala autoconhecimento, paraconhecimento e conhecimento geral. O paraconhecimento entra isso tudo. Além disso, você fala aqui conhecimento para perceptivo, para vivencial, para fenomênico, para factual. O que é que vocês querem mais? Você já falou tudo. Está tudo aí. Só de paraconhecimento, o verbete fala umas 6 vezes. Eu olhei aqui, já marquei tudo. Agora, Arlindo, eu queria te fazer um convite. pois não. Que você participasse do Congresso de Verponologia. Porque esse Do foco... que? Eu não estou ouvindo bem por causa da chuva. Tentar falar mais alto. Melhorou? É um convite para você em especial e para todos em geral para participar do Congresso de Verponologia. Sim. Porque a nossa primeira conferência, a primeira mesa, ela está centrada exatamente nessa sua questão aqui, da epistemologia para epistemologia. Esse é o primeiro foco do Congresso. Então, você que pesquisou isso muito, seria muito bacana que você pudesse estar lá para aumentar o nível, né, do nosso debate. Tá ok. Eu vou assim, quando que é loja? É 14, 15 e 16 de outubro. Porque verponologia, é lógico que tem muito a ver. Sim, sim. Se a gente não souber como a paraepistemologia funciona, como que a gente vai construir a verponologia, não é isso? Então é a primeira grande discussão que a gente vai estar tendo lá, debate. Eu acho que você vai poder acrescentar muito. Tá ok. Ok? Você não precisa ficar com medo, não, que não tem nada. A tempestade vai passar. Não vai cair raio aqui. Arlindo, você pode comentar na mitologia esse mito do conhecimento inquestionável? Como é que você vê isso hoje ainda? Como é que está a situação? O conhecimento inquestionável seria o conhecimento dogmático, principalmente das religiões. Mas o dogma, ele não permeia só a religião. A gente viu que até a ciência existe dogma. No ensino, tudo que eu tive, existe dogma em geral. Eu, por exemplo, lá fiz curso de economia, eles dão toda aquela teoria lá e não admite discussão. É tudo, e acho que outras cadeiras também são assim. Então, esse conhecimento inquestionável, ele prevalece na SOCIM, sabe? Agora, é lógico que quando se trata de religião, se trata de, vamos dizer, partidos políticos extremistas, esse dogma ele é mais evidente. Quando não se questiona nada. Então, acho que a ciência, por exemplo, na parte, por exemplo, lá do positivismo, o positivismo que enaltece a ciência, que só admite o conhecimento científico, é bastante dogmático. Né? Não se pode questionar, embora haja um questionamento por parte dos epistemólogos. Agora, na epistemologia existe já uma abertura para esse, vamos dizer, questionamento. Agora, na conscienciologia, muito mais, porque aqui nós questionamos, inclusive o fato de eles não admitem a multidimensionalidade. Mesmo quando a pessoa tem evidências, tudo isso aí é um conhecimento que eles não admitem. Então, é inquestionável que a ciência seja materialista. Também não deixa de ser dogma. Né? Arlindo, dentro desses binômios sujeito-objeto e sujeito-sujeito, qual o diferencial quanto à multidimensionalidade? A diferença assim, eminente que surge na pesquisa quando você usa um desses dois binômios?
repetir. Quando você usa o binômio sujeito-objeto na pesquisa, pesquisador é sujeito-objeto, ou sujeito-sujeito. Do ponto de vista multidimensional, para o rendimento da pesquisa, qual seria o diferencial desse contexto? Veja bem, quando eu estou isolando o sujeito-sujeito, que é coisas da conscienciologia dando prioridade à consciência. Agora, aí não estou falando em multidimensionalidade, mas está implícito que a multidimensionalidade para a questão da conscienciologia é prioritária. Agora, eu diria, por exemplo, a grande diferença de epistemologia e paraepistemologia é a multidimensionalidade, o conscienciocentrismo e a cosmoética. Vamos dizer, 3 coisas principais. Tem outras, tem uma enxurrada de coisas. Mas o conscienciocentrismo é prioritário para o estudo da conscienciologia e a multidimensionalidade. Então, quando a pesquisa se volta para a consciência, para a própria consciência, é essa relação sujeito-sujeito que já tinha falado. A cura pelo efeito placebo é explicada pelas bioenergias? Não é só a bioenergia, mas é pela autopensionização. Os intermissivistas são realmente imunes à prática de crimes? Não são. Não existe isso. O que realmente impede que eles desviem tanto da ProEx? O problema é que eles estudaram antes de renascer. O problema todo é esse. Então, eles têm ideias inatas que ajudam a renovação e a reciclagem. Agora, tudo é um crescendo de manifestação. Há o chuvisco, a chuva e a tempestade. Tudo é um crescendo. Entende? Então, é a mesma coisa. A sua vida é um chuvisco, é uma chuva, ou é uma tempestade dessas que limpa tudo? Aí é que é o X. Eu tenho que perguntar para ele aqui, ó. O nosso amigo está sempre perguntando, todo dia pergunta. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Alindo? Olha aí, que é epistemológico o processo. Epistemológico. Bom, ele perguntou o que, fundamentalmente, aí? O que foi perguntado no... A cura pelo efeito placebo é explicada pelas bioenergias. Eu não tenho como responder isso, mas o efeito placebo, pelo que eu sei, pelo que eu já li, o efeito placebo, eles fazem uma pesquisa lá que, sei lá, 30% das pessoas se curam com o efeito placebo, que é água com açúcar. Agora pode, provavelmente, né, existe influência bioenergética e a pessoa, sei lá, ela tem um pensamento lá em relação àquilo e ela tem uma autocura, sei lá. Provavelmente existe uma influência bioenergética. É isso, né? Acho que é isso. Agora a chuva mainou. Agora eu só vou fazer uma observação antes que alguém... um parênteses. Eu estava analisando aqui que existem vários tipos de maxidissidência. Por exemplo, a questão do direito, existe uma maxidissidência em relação ao direito que formou para direito. Da epistemologia, a mesma coisa, da filosofia, formando a holofilosofia. O melhor maxidissidente é aquele que é plural. E eu estou vendo aqui que existem várias pessoas, inclusive eu, ontem houve a excelente explanação aí do Alexandre, como, vamos dizer, uma maxidissidência em relação à filosofia. Aqui está ficando claro. E outras especialidades aqui estão aparecendo de maxidissidência. Não sei se o povo concorda. Porque ele falou só do Platão, ele vai ter que falar de mais coisa, porque
Nós estamos sendo marxistas-dissidentes, estão vendo tremenda bobagem da filosofia. E outra coisa, raramente uma pessoa que caminhou com a marxismo-dissidência, ela se torna marxismo-dissidência de apenas uma linha de conhecimento, é mais de uma linha. Isso é uma regra de observação da gente. Tem mais coisa. Observa, uma boa parte da turma toda aqui é marxismo-dissidente de uma série de condições, uma série de linhas de conhecimento. Observa. Eu sou, por exemplo, da religião, não deixa de ser uma coisa do passado, do marxismo, mas deve ter mais coisa. Tem mais. Professor, por exemplo, eu sou da filosofia e do judaísmo. Pois né? é. O Arlindo da filosofia e, não sei, outra coisa. E do cristianismo também. Da Itália. Não, da máfia. Da máfia. Da máfia. Agora a máfia... Eu acho que a máfia mais organizada é a máfia religiosa, inclusive católica. Lá do, não, você é marxista-dissidente da ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana. É, com certeza. É, ele é. Então, Arlindo, eu tenho algumas perguntas aqui para te fazer, tá? Só fala alto por causa da chuva. Tá, consegue ouvir? Então, na página 14... o último item da fatologia. 14. Está falando aqui o seguinte, o binômio conhecimento conscienciológico interassistencialidade. Então eu queria te fazer duas perguntas sobre isso. Correto. A primeira é a seguinte: se você considera conhecimento conscienciológico sinônimo de conhecimento parapsíquico, ou se são coisas diferentes, ou um faz parte do outro, como é que você vê isso? De parapsíquico, eu acho que, olha, para mim é sinônimo, até na hipótese ao contrário, mas, por exemplo, o que você acha, por exemplo, eu acho que é sinônimo. Pois é, eu te coloco realmente uma questão que eu estou ponderando também, assim, que a gente fala de conhecimento parapsíquico, já teve em várias linhas, digamos, né, da humanidade, alguma proposta de conhecimento parapsíquico. Agora, conhecimento conscienciológico aqui é a primeira. Agora, só levar em conta o parapsiquismo sadio da conscienciologia, porque senão... Sim. Levanta o problema para pensar, assim, né? Mas eu acho que é sinônimo. Você acha que é? Outra questão é a seguinte, aqui nessa relação, né, do binômio, se você considera que a interassistencialidade seria mais uma aplicação do conhecimento conscienciológico, ou se ela está dentro do conhecimento conscienciológico, tipo assim, um elemento constituinte. Aí entra, é uma inter-relação para mim, se tem o conhecimento conscienciológico, ele vai influenciar na interassistencialidade, e a interassistencialidade vai te produzir mais conhecimento. Então estão internamente ligadas. Um está ligado no outro, são indissociáveis. Estão ligados, indissociáveis, né? Segundo a minha interpretação aqui. Sim. Que tem relação com aquilo que você estava falando agora bem há pouco, né, respondendo aqui para a Rosa, a questão dos diferenciais da paraepistemologia, né, segundo o seu entendimento. Você coloca um deles como sendo a cosmoética. Né? Isso é diferente da epistemologia, que a epistemologia ela não tem dependência da ética. Né? A epistemologia ela é independente da ética. Como é que você entende isso? Eu estava falando mais de que o conhecimento, vamos dizer assim, consciencial, né? E a própria conscienciologia, ele depende da cosmoética. Agora, como a paraepistemologia, vamos dizer assim, faz um estudo da conscienciologia, ou pode fazer de outras coisas também, mas mais centrado na conscienciologia, a conscienciologia está ligada à cosmoética. Mas esse é o grande diferencial, que, embora a epistemologia não se fale em ética. Mas aí, como a conscienciologia joga muito com cosmoética, eu quis falar que isso dá um toque à conscienciologia. Agora, eu não sei até que ponto
como a epistemologia não tem ética, eu posso falar que é o grande diferencial. Sim. Eu quis mais me referir à conscienciologia. Agora, vamos dizer o que difere mais em... Eu já fiz lá filosofia, crescendo filosofia, holofilosofia, e agora o próximo meu vai ser crescendo eletronáutica, conscienciologia. Tem um diferencial grande que é o conscienciocentrismo e a multidimensionalidade. E vários filhotes, aí tem uma série de coisas. Eu pus a cosmoética aí como pensando também na conscienciologia. Não sei se eu colocaria assim, ele estaria... Assim, essa questão da relação sujeito-sujeito, né, que você já explicou agora há pouco. Até que ponto é uma relação possível apenas pela cosmoética? Digamos, será que a cosmoética não... Entende? Já está dentro dessa relação. É possível a relação sujeito-sujeito sem a cosmoética? É difícil. Por hipótese, eu acho que não. Acho que não. Agora, outra coisa que eu falei também é que a relação sujeito-objeto também a conscienciologia mexe. Mas ela dá um destaque à relação sujeito-sujeito ou consciência-consciência. Inclusive o termo consciência e os epistemólogos usam como sinônimo de sujeito, você sabe. Se bem que o nosso conceito de consciência aqui é mais elevado. Agora, eu não sei, é lógico, o debate é isso mesmo. O debate, a gente não chega... Aqui não existem conclusões assim também absolutas, né? Se o pessoal... debate ad eternum, né? Você fala aqui. Debate ad eternum, né? Você colocou lá aqui dentro. Arlindo, Isabel, aqui, página 16, cultura da epistemologia. A culturologia... deixa eu fazer uma questão aqui. Quais os fatores impedidores desta cultura aqui na CCCI e o que fazer para melhorar, sob a sua ótica? Você está falando mais em relação à paraepistemologia, vamos dizer. As duas. As duas, tudo bem. Eu acho que existe um desconhecimento, parece que numa parte, tem muita gente que tem conhecimento bom de epistemologia, paraepistemologia, mas tem uma parte que não conhece, eu não sei qual seria a porcentagem. Inclusive, eu já tive reuniões aí tratando de epistemologia que tinha parece que praticamente 10 pessoas aqui. Acho que é um número até grande. Poderia até ser formado, talvez, um colégio visível, algum estudo mais detalhado, o pessoal se reunir mais. Como no caso do paradireito. O paradireito, existe já uma estrutura do paradireito aqui. Acho que falta essa estruturação, por exemplo, na paraepistemologia ou também da holo. Eu acho que também a paraepistemologia seria filhote da holofilosofia. Talvez ter um grupo aí como existe no paradireito da holofilosofia, podia também ser paraepistemologia separada, eu não sei, para providenciar mais cursos, mais informação, porque parece que tem uma parte que está fora da informação. E se a pessoa está fora da informação, ela está fora da cultura em relação à própria filosofia, à epistemologia. Agora aqui sempre dando destaque à paraepistemologia e à holofilosofia. E essa coisa também de a gente saber que... por exemplo, a filosofia, pelo que eu vi até do verbete de ontem, que foi só um caso de Platão, mas ela vira pó. E a epistemologia também, vamos dizer assim, que vira pó. Não que não tenha importância, mas quando entra a questão da multidimensionalidade aí, e o conscienciocentrismo e outras coisas mais... Eu acho que vamos dizer assim,
O salto é tão grande, o salto é enorme. Agora, as pessoas precisam tomar conhecimento disso, que também no caso do direito e para-direito existe um salto tremendo de outras coisas também. Eu vi outro dia aí aquele garoto de 15 anos falando sobre a música, né? Assim, para mim é um gênio, porque na idade dele, então existiria uma fixação de uma para a música, sei lá, e essa formação de todas essas coisas, esse salto é tão grande, tão grande, tão grande, e as pessoas precisam entender isso. Essa questão, por exemplo, que vai haver isso aí da verponologia, seria bom muita gente ir, isso aí tem muita relação com a paraepistemologia, como já disse, entendeu? E mais gente. E aí vai formar um caldo cultural bem maior da própria epistemologia também. Arlindo, Melissa aqui em cima no B. Na verdade, é uma pergunta e uma colocação. Até sobre o debate que foi feito com o Zaslavski. Ricardo? Não, Guilherme. Alexandre, desculpa. Eu não concordo que conhecimento conscienciológico seja o mesmo conhecimento parapsíquico, porque nem todo mundo que tem parapsiquismo usa a autopesquisa, que seria a conscienciologia, né? E, na verdade, a minha pergunta até tinha a ver com isso. Em tecnologia, Arlindo, a técnica de aplicação adequada do paradigma consciencial. O que você considera uma aplicação adequada do paradigma consciencial? Bom, a aplicação do paradigma consciencial, ele significa a sua autovivência da própria conscienciologia, já é isso, né? Se você, por exemplo, tem uma autovivência de um parafenômeno, se você sabe interpretar aquele parafenômeno conforme o que está na teoria conscienciológica, é lógico que você tem que confirmar se essa teoria também que existe está de acordo, não é só... Então, aquele negócio de você fazer as próprias experiências, você vai estar dentro disso aí de vivenciar o próprio paradigma, né? O paradigma seria um modelo que existe dentro da conscienciologia de toda essa atividade multidimensional parapsíquica, conscienciocêntrica e tudo mais. E você vai, na prática, confirmar ou não tudo o que a conscienciologia diz em termos de multidimensionalidade. Eu acho que a coisa está aí, né? Agora, você tinha falado que discorda de uma coisa, não sei se você quer perguntar isso. Isso, não ali sobre, lá na fatologia, né? Que o Alexandre falou, se você considera o conhecimento conscienciológico sinônimo de conhecimento parapsíquico. Então, o conhecimento parapsíquico, quando a gente coloca aqui, seria o conhecimento nosso aqui da conscienciologia. É lógico que um conhecimento parapsíquico nosográfico não entra nisso, teria que ser do espiritismo, nada, é o conhecimento parapsíquico sadio, homeostático, aqui do nosso meio. Né? Então, é que a gente põe considera que isso está implícito. Né? Entendi. Talvez você pensou em todo e qualquer conhecimento parapsíquico. Eu pensei mais geral, realmente. Em geral. Obrigada. Arlindo, na página 15, na legislologia. Onde? Na página 15, legislologia, as leis alavancadoras do paraconhecimento. Deixa eu falar um pouquinho. Formadoras do conhecimento. Formadoras do conhecimento consciencial, é esse? Não, para conhecimento. No seguinte. No para conhecimento.
O paraconhecimento é todo conhecimento extrafísico, né? Essas leis que podem alavancar, você tem todas as técnicas, mas também as leis que elas elevam esse paraconhecimento, né? Se elevam, elas vão expandir esse paraconhecimento. Agora, isso você vai fazer também com auto-para-experimentação, vamos dizer assim, você tem que experimentar o para-experimentar para você ver toda essa alavancagem, né, esse paraconhecimento só se vai ter você acessando os parafenômenos, né, extrafísico. Eu não sei se ficou claro. Eu não entendi muito bem, porque aqui eu tenho, para mim, as leis, quer dizer, alguma coisa escrita, alguma coisa determinada. Como formalista, eu entendo assim. Qual é o sentido de lei aqui? Essas leis que dentro da conscienciologia, sei lá. Aí eu não estou achando exemplo de leis aqui. Não sei se o professor poderia dar uma opinião de uma lei da conscienciologia alavancadora de paraconhecimento, sei lá. Atacadismo, a cosmovisiologia, a plenitude do processo do ponto de vista da visão mais ampla, para sair da monovisão. Isso já é ampliação do conhecimento. O paraconhecimento é baseado nisso. Cosmovisiológico. Então ele é multidimensional. Ele se amplia. Ele vê outra coisa. Ele é holossomático. Isso também é muito sério. Quem é que está com o microfone agora? O povo está tudo... Pode enfrentar a chuva, não tem nada não. A turma lá de fora está falando. Nós já tivemos até agora 14 perguntas. Professor Arlindo, quando questiono o dogma, indago se a ideia da Verpon não pressupõe dogma relativo temporário, pois sem alicerce, ainda que provisório, não seria possível consolidar nenhuma ciência. O que acha? Agora, isso aí eu posso falar antes. E a vovozinha vai bem? Você ainda não leu nada, precisa de ler mais a enciclopédia da conscienciologia. Tem um monte de fatos nossos que estão comprovados. É a autocomprovação. Observa bem. Lima, responde aí. Só que eu não queria deixar essa aí de fora, né? Esse negócio que ele falou não tem sentido. Isso aqui é um dogma provisório, eu nunca ouvi falar nisso. Agora, não tem dogma nenhum. Nós damos a ideia, mas nós não estamos estuchando isso nas pessoas. Eu não quero convencer ninguém disso. A pessoa que se vire, ela que vai fazer a experiência, banana para as duas vovós. Aqui tudo sujeito, a do pai e a da mãe. É tudo refutável, não tem dogma, é tudo sujeito à refutação. Não existe possibilidade de dogma. Como é que fica o princípio da descrença? Onde é que ele colocou isso? Ele esqueceu. Agora, se alguém... Esse está chegando agora. Se um ou outro não usa isso, é problema de cada um, mas em tese a conscienciologia não admite dogma. Agora, para o Verbetol, que para mim que está falando aqui, o filósofo e psicanalista Lázaro Freire costuma criticar bastante a conscienciologia através da internet.
Dentre outras, ele menciona que a visão conscienciológica não observa o ser sendo parte do absoluto, que ainda é um pouco esfacelada, hierárquica, pouco verossímil, parecendo a variação de diversos sistemas religiosos já existentes. A teologia, esse está querendo fazer força, mas não dá, né, coitado? A teologia conscienciológica, segundo ele, parece dependente do paradigma evolutivo, sem monismo e sem consciência do um integrado. O que os senhores pensam a respeito disso? Eu acho isso uma baboseira, ele precisa estudar mais. Esse cara é fraco, a abordagem dele é pobre, é só ele observar. E o princípio da descrença, onde é que ficou? Onde ele colocou o princípio da descrença aqui? Aí, a mesma coisa do outro, mesma coisa. Isso é efeito da tempestade. Sabe, o povo está pensando pouco. Está dando eco na cabeça da turma. Agora, outra coisa, nós não temos teologia conscienciológica, não existe. Nós metemos pau nesse negócio de Deus que o povo está falando, não existe isso. Existe uma causa primária que nós não sabemos o que é, porque o serenão não se interessa por isso, eu que vou me interessar. Eu quero é ficar livre desse corpo humano, de dor de barriga. O problema é esse, está por fora esse homem aí. Agora veja, eu respeito o filósofo, psicanalista, mas só de ser psicanalista já mostra que a cabeça é pequena, né? Mostra, mas agora, Arlindo, fala isso uma vez. Mostra bastante a deficiência aí que a gente fala da filosofia, né? O cara, ele começa a tirar conclusões metafísicas, não baseado em nada, em experiência em nada, e ficam tirando essas conclusões aí, que não sei de onde sai, falar teologia nossa, não existe. Ele está falando que esse cara é filósofo e psicanalista. Só de ser psicanalista já mostra que ele é fraco. A psicanálise... Né? Já mostrou, já começou. A psicanálise parece que é metafísica, não sei. Vê se o... Não, mas já era, né? Já era. Ele deve ser bom lá em Buenos Aires e fica por aí. Agora, ó, para você, ao verbetógrafo, gostaria que comentasse qual a correlação que faz entre o tema do verbete e a síndrome da dispersão consciencial, mencionada em Sindromologia, página 15. A síndrome da dispersão consciencial. E o verbete? Não, é lógico, se o verbete está falando de uma questão epistemológica, que é a questão da conscienciologia. A conscienciologia tem que dar uma atividade assim bem centrada na consciência. Agora, essa dispersão consciencial, ela não faz parte da conscienciologia, ela foge de qualquer atividade conscienciológica. Você querer priorizar a consciência e ter uma síndrome de dispersão. Isso aqui é, vamos dizer, uma patologia que pode haver, mas ela está fora da meta da conscienciologia. Professor Arlindo, de que modo eu fico, já que sou professor de filosofia no ensino médio? Cada vez mais venho me tornando dissidente da filosofia. O que fazer para continuar ensinando filosofia? Como incrementar esse trabalho na linha conscienciológica? É bom você falar nisso. Então, eu acho que eu conheço ele, imagino que tem um professor de filosofia que eu já travei contato com ele. Olha, o que eu digo é o seguinte, ó, a minha profissão é professor de filosofia, até hoje, né, sou professor de filosofia, e assim, os alunos que estão na educação básica, mesmo na educação superior, eles têm uma carência total de tudo. Então, o conhecimento da história, da filosofia, a incentivar os alunos a pensar, a criticar, a usar lógica, isso eles estão precisando, quer dizer, está todo mundo precisando disso. Hoje, nesse momento de urbanização, a turma está precisando muito de mexer com o mental soma. Então, a filosofia ela tem esse lado que pode ajudar essa turma a, destravar o início, né, do processo do mental soma, começar a mexer com isso.
Agora, não precisa a gente ficar fazendo apologia da filosofia, mas essas operações do mental soma que a filosofia faz vão ajudar essa turma. Nós chamamos que a filosofia é a aritmética do discernimento. É o beabá. Vai chegar na matemática superior. Mas já é o começo, né? É um negócio de ele usar a filosofia da maneira adequada. Agora, ele tem razão, como precisa saber como elaborar o pensamento direito, com lógica, com racionalidade. A maioria não sabe. Agora é o mesmo caso. A filosofia, sob esse aspecto, ela é muito útil, muito prática. No nosso meio tem. Por incrível que pareça, é um negócio prático. Aí no caso. É o mesmo caso que tem no nosso caso o pessoal do direito, ou da aula de direito, tudo. Eles vão ter que dar de uma forma adequada direito. Assim. É o mesmo caso da filosofia. Tem que olhar o prioritário, evolutivo, cosmoético. Se olha, tudo sai bem. Agora, ó, poderia explicar em Parafatologia, página 14, quinta linha, de baixo para cima, a atuação da consciência parapsíquica produzindo parafatos interassistenciais pesquisados pela conscienciologia. E na terceira linha de baixo para cima, as paravivências multidimensionais minimizando as distorções paracognitivas. Essa é a primeira. Você viu aí, a Parafatologia, página 14, quinta linha de baixo para cima. Eu já anotei a atuação. Agora tem a outra, a terceira linha de baixo para cima. A paravivência. A atuação da consciência parapsíquica produzindo parafatos interassistenciais pesquisados pela conscienciologia. Não, é lógico que a consciência parapsíquica ela vai produzir parafatos. Agora, o ideal é que esses parafatos sejam interassistenciais, elas vão produzir a própria assistência que ela, vamos dizer, ela faz, já é em si essa produção de parafatos, né? E esses parafatos interassistenciais são pesquisados, é lógico, pela própria conscienciologia. Isso aqui está bem claro. Agora, essa questão tem que ser a consciência com gabarito parapsíquico para fazer isso. Então, aqui está uma consciência parapsíquica produzindo parafatos interassistenciais. Tá? Perfeito. Agora, a outra, as paravivências multidimensionais minimizando as distorções paracognitivas. Se a consciência ela tem uma paravivência multidimensional, vamos dizer assim, homeostática, seria o caso também de incluir, inclusive, interassistência, e ela vai minimizar suas distorções paracognitivas de uma forma evidente, né? Isso está bem claro também. Com essa participação multidimensional, ela vai ter vai melhorar a sua cognição, a sua paracognição, e vai diminuir essas distorções paracognitivas, esses trafares, pensênicos e outras coisas mais. Será que você pode desenvolver mais ali a exemplologia, essa diferença do básico e do avançado? Bom, na exemplologia tem o crescendo epistemologia para epistemologia básica, vivenciado pela consciência intermissivista novata. E o avançado, que é o vivenciado aí pela proficiente, a proficiente seria a mais eficiente, a mais gabaritada, né? E isso se dá em função de que a novata, é lógico, ela não vai dispor de tanto a sua própria vivência parapsíquica, ela ainda vai ser de iniciante, né? Então, esse crescendo
básico aí é uma vivência ainda da jejuna. E o outro é o veterano craquejado, experiente e profissional. Agora é lógico, dentro da paraepistemologia. Obrigado. Aqui no ar. Você acha o estudo, até eu volto a comentar, da pré-mãe já é uma atuação de paraepistemologia? A pré-mãe seria tudo, vamos dizer, tudo que diz respeito ao processo extrafísico e conscienciológico pertence à área da paraepistemologia. Eu falo assim, então, a paraepistemologia, ela vai estudar, ela vai criticar, ela vai analisar todos os fatos da conscienciologia, né? Fatos e parafatos. Então, isso entra, com certeza. A preparação de uma consciência extraterrestre para viver aqui, ela envolve o aprendizado de conceitos, não só do holossoma, mas também de conceitos, né, novos para ela, que não existiam na mente dela. Isso também é uma... Isso é que nós chamamos de filosofia avançada. Tem até um nome que a gente chama, que é holofilosofia. Que abrange esse povo. É a holofilosofia. Existe, professor Valdo, uma técnica já para... Não é só o processo da pré-maternologia, não. Tem mais coisa nisso. Intermissiologia, parapercepciologia, a CL, entende? A extrafisiologia de modo geral. Todos esses processos dos parafenômenos, a parafenomenologia em si, o processo da identidade extra, o problema da personalidade consecutiva, o problema do CMP, o ciclo multiexistencial pessoal. Tudo isso está dentro dessa paraepistemologia. A didática envolvida nisso, que eu queria saber, o estudo dessa didática, de como colocar essas ideias novas, por exemplo, de um extraterrestre. Chama-se conscienciologia. No caso aí, é a paraconscienciologia ou extraconscienciologia. Seria que transcende o comum aqui. É quase um sinônimo de paraepistemologia. Você já então. viu que nós já falamos muito sobre conscienciologia, colocando prefixos antes. Autoconscienciologia, paraconscienciologia, extraconscienciologia, entende? Tem um monte. Aí você ainda pode pôr mais, a EP e outras coisas mais. Só para mostrar o processo que eu estudo da consciência. Porque, no fundo, a coisa mais importante do cosmos é você. É o seu egão. Mas não fala isso para o Jarbas, não. Senão o egoísmo acaba com tudo. Você falava que o AIEC, ele se dedicava a esses tipos de estudos, né? Como transmitir essas informações novas. Agora, você olha bem nesse caso do filósofo lá vamos dizer, psicanalista, ele força a barra para colocar a gente como se fosse uma seita. Não adianta isso. Muitos já tentaram. Não dá. E ele fala Agora, a internet está cheia dessas pessoas com bobagem na cabeça. É aquilo que eu chamo de tolicionário. Quer dizer, um dicionário de tolice que tem na internet a nosso respeito. Se eu entendi, ele faz uma crítica que não tem unismo, né? Que ele fala que falta. Não, ele fala na teologia conscienciológica. O que é isso? É uma loucura. Não existe isso. Nós sempre metemos o pau em teologia de tudo quanto é tipo. Ele está querendo que seja assim para poder descartar a conscienciologia. Não adianta, companheiro, tem que enfrentar a barra. É interessante que isso mostra que ele desconhece o max-mecanismo, né? Que dá essa unicidade que ele falta, né? Aqui é muita coisa, mas olha, ele já faz estudo de caso pensado. Você sabe que você, que é professor de psicologia, de filosofia, sabe, aonde tem mais gente, depois da advocacia, que tira o corpo fora, na filosofia. Eles é que sabem saltar de banda,
tem jogo de cintura para tirar o corpo fora, usam, o nome disso é falaciologia. Os mais especializados em falaciologia são os filósofos, não são? Que ficam fora. De modo que o nosso amigo aí está nessa. Ficam fora. Não adianta vir com isso. Que ele venha aqui, venha debater conosco, venha dar um banho de loja nele sobre as coisas da conscienciologia. Ele leu pouco. Ele não viu a enciclopédia. A enciclopédia agora já vai ser lançada, e inclusive com o CD-ROM, com mais de 9.000 páginas e 10 volumes. Para a pessoa ver. E outra coisa, essa aí já vão sair com mais, além de mim, tem mais 103 verbetógrafos ou enciclopedistas. 103. Comigo é 104. Ainda tem uns que não foram colocados porque não deu tempo, que ainda não defenderam aqui. Nós estamos pondo só aqueles que defenderam o verbete aqui. Agora, o filósofo também faz muita elucubração metafísica fora da realidade. Não, é o teoricão. O problema todo a gente tem que descartar também o teoricão. Senão não adianta, né? Agora, a gente tem que entender a boa vontade. Só de dedicar um tempo a estudar a conscienciologia para acabar com a conscienciologia, primeira coisa, ele é a prioriota. Está na cara. Que ele já vem estar falando isso aqui, o cara que fala em teologia para nós é prioriota. Ele está com a ideia fixa contra. Professor, esse monismo mostra que ele é místico, né? Segue místico. Total. Está falando em teologia. Teologia, psicanálise. E mostra que ainda junta as coisas, não sabe juntar, porque psicanálise não tem nada a ver com isso. Como é que ele pode ser psicanalista e místico ao mesmo tempo? Toda teologia a gente tem que colocar na cabeça o seguinte: ela é falaciosa porque ela é absolutista, ela é dogmática, ela foi feita para ninguém pensar, é só seguir aquilo que está falando. Quer dizer, isso está tudo errado. Eu não perco tempo, nunca perdi tempo com isso. Agora, hoje tem até teologia espírita, sai dessa. Liquidado com o espiritismo da Allan Kardec. É o que o Alexandre falou, ele misturou a coisa que é psicanálise, não põe nada de religião no meio. Aí ele botou religião. Não, ele está falando em teologia, está pondo religião. Você trouxe a religião. Professor Val, pode falar. Aqui no ar. Tem que falar alto que está um barulho. Eu queria duas perguntas. Uma para o professor Valdo, outra para o professor Arlindo. Eu queria que o professor pudesse clarear mais isso que você falou para o Jarbas, que no fim das contas o mais importante é o egão da pessoa. O que você quis dizer com isso? Ciência. Em primeiro lugar, tem duas realidades no cosmos pelas observações nossas. Primeiro, a consciência, e segundo, os instrumentos que a consciência usa para se manifestar. Esse instrumento pode ser resumido num negócio chamado energia consciencial, que é a base de tudo, é a síntese. Então, tudo do cosmos é o processo da consciência. Então, por exemplo, falar em cosmologia, quer dizer, o cosmos inteiro, o universo inteiro, sabe? Universologia, você está entendendo? Isso é a conscienciologia. É o estudo seu, é o estudo do seu ego. Agora eu falei, não fala nada para o Jarbas, não fala nada para você, Renato, porque senão você vai pensar que você é o tal. Você está entendendo como é que é? Aí você vai aumentar o egoísmo em vez de diminuir. Então o problema nosso é saber que nós somos a realidade mais importante do cosmos. Mas ainda não valemos nada, porque não evoluímos. A gente vai chegar lá. Então, mantenha a esperança. A esperança é a última que dessoma. Fica firme com ela. Tá certo? Agora, do Arlindo. Do Arlindo, na página 15, na antagonismologia, eu queria que o Arlindo comentasse a teoria, o antagonismo, na teoria do conhecimento convencional e a do conhecimento consciencial. O que ele vê aí, como o que ele considera, se é um antagonismo aí total, ou o que... Isso aí é um big de um antagonismo, porque a teoria do conhecimento aqui é usada também como sinônimo de epistemologia.
Então seria o antagonismo epistemologia para epistemologia. Por que existe? Existe um antagonismo em função da grande diferença, né? Esse salto qualitativo que existe entre uma coisa e outra, entre epistemologia e para-epistemologia, muito em função disso que eu falei, esse salto que se dá em função da multidimensionalidade, o conscienciocentrismo. Então ele, e outras coisas mais, a diferença é enorme. Então é um antagonismo aí para ninguém botar defeito, né? Eu não sei se eu fui claro aí. Sim, foi. Agora, tem algumas teorias aí que o pessoal está tentando já pesquisar mais aí, mesmo dentro da ciência convencional, né? Parece que tem algumas linhas aí que eles estão tentando buscar algo a mais aí na eletronáutica, né? Você acha que aí tem alguns pontos em comum? Olha, você está dizendo entre a eletronáutica e a conscienciologia, ou entre a convencional e a consciencial? Se existem coisas comuns? Eu acho que existe. Por exemplo, quando se trata só do intrafísico, há muita coisa que é importante da pesquisa só do intrafísico. Acontece que, então, existe aí coisas em comum, porque o que vai mudar na conscienciologia vamos dizer, esse conscienciocentrismo e a multidimensionalidade, mas também ela tem que se ater a coisas também intrafísicas, mas de uma forma, vamos dizer assim, correta em relação aos seus próprios princípios, ao seu paradigma. Porque o intrafísico é uma dimensão que precisa ser tratada. Agora, o ideal é sempre isso, se ter um interrelacionamento com o parapsiquismo, com tudo, mas tem que continuar a existência de todas essas ciências, vamos dizer assim, intrafísicas, né? Mas de uma forma diferente, se bem que diferente, mas elas são importantes no âmbito do intrafísico, né? E aí tem uma correspondência de comum da conscienciologia com o convencional. Ok, obrigado. Eu acho que futuramente, quando, vamos dizer, houver uma prevalência por exemplo, da multidimensionalidade, uma prevalência do parapsiquismo, vai ter que haver coisas em comum de uma coisa e outra, né? Hoje também já existe, mas futuramente acho que vai haver uma fusão de várias ciências interligadas ao parapsiquismo junto. O senhor poderia citar 2 exemplos de distúrbios ou doenças orgânicas causados pelo excesso e pela falta de energias conscienciais? Sim, primeiro, distúrbio causado por excesso de energia. O alto assédio do belicismo que leva um ditador para o genocídio. Isso é uma das piores doenças que pode afetar uma consciência humana. O 2, aquele distúrbio por falta de energia conscienciais. A autodeprê, ou seja, a autodepressão. Uma pessoa que fica na depressão, para o mundo que ela quer descer, que não quer saber disso. A pessoa que suicida por causa do processo da depressão. Isso tudo é heteroassédio junto com o autoassédio, mas a pessoa está frágil. O assediador tem mais energia do que ela. Então, isso aí você vai ver isso claro. Isso aqui talvez seja uma síntese mais séria. O genocida e o deprimido. São os dois extremos. Diante da paraepistemologia, de que maneira o professor Arlindo enxerga a questão do primo pensene? Bom, o primo pensene, para mim, é mateológico. Como a epistemologia para a epistemologia, o enfoque do conhecimento, mas principalmente do científico,
Então ela tem que levar em conta a experimentação, a empiria e mais a razão. Agora, no caso aí do que ele falou, aí não existe possibilidade de se experimentar isso. Como que vai fazer uma experimentação da causa primeira? Isso aí é uma dedução, que se pode chamar de dedução, nem se pode chamar de dedução, mas uma tiragem mateológica. Né? Então, mas existe uma lógica, ainda ela é uma hipótese, porque existe, tudo foi, vamos dizer assim, de onde surgiu tudo isso? Então, por hipótese, existe uma causa primeiro, mas que a gente não pode entrar nos meandros, porque não deixa de ser bem mateológico. Mas... De que modo o professor compreende multidimensionalmente o processo de conhecimento? Pela epistemologia, o conhecimento pode ser a priori ou a posteriori. Veja que a consciência pode ter acesso direto ao conhecimento no crescendo, que pode chegar à cosmoconsciência, transcendendo o a priori, o a posteriori. Já pensou nisso? Você quer falar? Então, a questão do a priori aqui, no caso nosso aqui da epistemologia, ela não se confunde com a priorismose. O a priori, por exemplo, o conhecimento aí da convencional foi levantado por Kant, a priori e posteriori. O a priori é um conhecimento independente da experiência, um conhecimento que existe a priori por questões racionais. O caso, por exemplo, da matemática. Agora, o a posteriori é o que vem após a experiência, né? Isso é o a posteriori. Agora, ele depois falou um monte de coisa junto aí. E que pode chegar transcendendo a priori e o a posteriori. Já pensou nisso? Ele quer dizer processo da transcendência. Lógico, uma coisa transcende a outra, não estou vendo nada demais nisso. Isso é óbvio. É óbvio. Gostaria que o professor e o Verbetor comentassem de que modo a Consim pode identificar no dia a dia o efeito halo da autoparaprocedência, alavancando o conhecimento, mencionado na página 14, em efeitologia. Efeito halo da autoparaprocedência. Então, a página... Efeito halo. O efeito halo é lógico que na autoparaprocedência, quando a pessoa está a consciência está vivenciando essa autoparaprocedência, ela vai ter vamos dizer assim, o cons aí funcionando a toda. Né? Então, ali, nessa autoparaprocedência, ela vai ter acesso a um conhecimento mais amplo, mais profundo. Né? Isso aí vai... E outra coisa, a pessoa vai seguir e cumprir os seus paracompromissos. Paracompromisso, isso é que é a coisa séria. Correto. Então tudo muda. Isso já é em si uma alavancagem, porque vai ter conhecimento. Eu, às vezes, tenho muitos paracompromissos no meu dia a dia. Às vezes eu não posso falar que eu tenho um compromisso com fulano, porque o cara é extrafísico. Então eu fico aí, eu fico quieto, não posso falar nada. Hoje mesmo eu estou com um paracompromisso. Sério. Opa. Já marcaram comigo aí, enquanto eu estava aqui, na hora que eu cheguei. Então eu preciso de ver o que eu faço. Agora veja, se existe esse paracompromisso no dia, pensa bem aqueles que nós já trouxemos conosco na hora que a gente renasceu. É um monte deles, tudo é da paraprocedência. A parapauta. Parapauta. Eu já falei nisso aí. Mas é que é a parapauta do dia. Às vezes não é tão extra-pauta. Dentro da minha vida, do jeito que ela está, eu já não posso considerar. Mas, professor... Não dá mais. Eu não estaria sendo sincero nem honesto se falasse isso.
Seria como um agendamento? É o para-agendamento, sabe? Agora, tem aquele de ontem, de anteontem, de antes do nascimento, e tem o de hoje, o da agora, desse momento. Uhum. Então, eu arranjei um para-agendamento hoje aqui, a hora que eu cheguei, que tinha pouca gente aí que está começando a tempestade. Eu vou ver se eu resolvo o problema. Literalmente a Agendex na prática, né? Professor, tem uma pergunta aqui, tanto para o senhor quanto para o Arlindo aqui também, com relação a esse diferencial, de conseguir diferenciar a epistemologia, como, por exemplo, a teoria do conhecimento, a relação sujeito indagativo e objeto inerte. A epistemologia como teoria do paraconhecimento e a relação do sujeito indagativo e o consigo próprio, né, consigo mesmo. Mas quando a gente relaciona holofilosofia com paraepistemologia, como é que a gente poderia diferenciar essas duas questões, a holofilosofia e a paraepistemologia, para leigos, assim? Arlindo. Da holofilosofia. Bom, para começar, a paraepistemologia, vamos dizer assim, é um filhote da holofilosofia, né? Agora, você tinha perguntado mais o que em relação à holofilosofia e paraepistemologia. Na relação epistemologia e paraepistemologia dá para entender a teoria do conhecimento e a teoria do paraconhecimento, isso é tranquilo. Mas na hora de você diferenciar a própria paraepistemologia com a holofilosofia, que confunde um pouco para mim ainda, né? Como é que a gente pode... Uma parte da holofilosofia seria a paraepistemologia ou a paraepistemologia analisa a holofilosofia? Não, a paraepistemologia é parte da holofilosofia. Como na filosofia tem a epistemologia, que é parte da filosofia, na holofilosofia tem a paraepistemologia, que é parte, é uma parcela ali dentro, né? Mas que ela trata de questões holofilosóficas. É uma parcela. Então, a paraepistemologia seria um dos assuntos dentro da holofilosofia. Isso. Ok. No manual da dupla evolutiva, o senhor menciona quais posturas o parceiro ou parceira pode e deve abrir mão mutuamente no relacionamento. Dentre elas, cita a condição da infidelidade sexual relativa, emergencial, mútua e exposta. As energias adquiridas no ato sexual não permanecem com as partes por 2 ou 3 dias, 2 dias. Como enfrentar uma infidelidade sem assimilar essas energias, se muitas vezes o parceiro vem acompanhado por consciência? O senhor poderia explicar melhor como devemos fazer em situações como essa? O caso todo é o seguinte: em vez da pessoa suicidar, é preferível aguentar a infidelidade. É isso que eu quero dizer lá, bem claro. Então eu mostro sempre aquele caso do casal lá nos Estados Unidos, muito sério, que eu tive que enfrentar o assunto com eles. O casal era o seguinte: tem uma big de uma empresa nos Estados Unidos, enorme, com um monte de gente. E eles, os dois, o homem e a mulher, que dirigiam. Aí arranjaram um negócio daqueles imperdíveis, que era lá em Trinidad Tobago. Tinha que ir para lá. Alguém tinha que ir. Eles não tinham ninguém à altura que entendesse o nível do negócio deles para destacar isso para um executivo, para um advogado, alguma coisa. Tinha que ser um dos dois. Agora, o negócio lá ia demorar até destrançar, desenleiar o problema todo. A mulher, então, o que falou? Eles decidiram lá os dois. A mulher ficaria nos Estados Unidos, o homem ia para a Trinidad. Agora, ela mesma indicou para o homem: se você tiver que arranjar uma companheira, vai ser com a fulana, não pode ser outra. Era o jeito que ela arranjou para poder sobreviver. No fim da história, tudo deu certo. O homem foi, e agora, quando ele chegou, a mulher perguntou: como é que é? Você teve relacionamento com a fulana? Eu senti, mas foi temporário, tudo passou, não tem nada. Agora, ele pergunta para ela: e você teve com alguém? Eu disse: não. Então, tudo superou, mas houve o processo. Agora, aquilo
era uma maneira imperdível deles, não tinha saída, a condição estava crítica, trágica, difícil. Como é que ia fazer com o negócio? E o negócio foi mais de 3 meses que demorou, pelo cálculo deles. Demorou um pouco mais do que isso. Eles tinham calculado 3 meses. De modo que o problema todo é esse. Em vez da pessoa suicidar, acabar com a vida, é preferível acertar as coisas, porque senão um pode piorar o outro. Vocês estão ouvindo, né? Mesmo aqui, né? Que às vezes começa a preferir pegar isso aqui. Alô, agora deu, né? Em uma determinada etapa desta vida, acabei afastando de meus filhos. Hoje vejo que, em parte, consegui resgatar essa união com eles. Minha filha mais velha estuda psicologia em Minas Gerais. Mesmo à distância, qual a melhor maneira de ajudá-la a obter o melhor do curso e continuar aprimorando sua evolução? Primeiro, dê dinheiro para ela fazer uma boa biblioteca. O que vocês acham? Não é uma boa ideia? Faça isso para ela, boa biblioteca. E outra coisa, fala com ela para comprar isso tudo pela internet. Se ela estiver muito ocupada, você vai pedir para ela para mandar um nome, os títulos dos livros e os autores. E você compra os livros pela internet e manda para ela. Ou pode comprar já com endereço direto para ela. Estou dando a dica, hein? Estou parecendo vendeiro aqui hoje. Eu quero dizer para vocês que as pontuações do segundo encontro do Longevitar, total de participantes, homens 24, mulheres 61. Puxa, que diferença, hein? Longevitar já foi? Quer dizer que tem mais mulher de idade do que de homem de idade aqui. É isso. Participante da SOCIM, homens 18, mulheres 40. O encontro continua hoje à tarde. Isso foi durante a manhã. Local, Centro de Convivência do Idoso, perto da Praça da Bíblia. É na Praça da Bíblia. Olha, como é que é? Vocês não vão aparecer lá, vocês dois? Não há desculpa agora à tarde. Lá porque, pois é, como é que é? É na Praça da Bíblia, não é? É a praça, é o local da convivência do idoso. É na Praça da Bíblia. Está para você. Eu sei onde é. Eu confio que você vai me representar lá. Pode ser? Hoje à tarde. Tá certo? Que eu já tenho um para-compromisso. Agora estou arranjando um compromisso para você. Tenho um intra-compromisso. Pois é. Estou arranjando um para você. Você saber se o para-compromisso não para longe. Arlindo aqui. Pode. Na definição. Falar alto, por favor, que por causa da chuva. Na definologia, você na última linha você fala que no final da frase está falando lá, analisando notadamente a relação sujeito-sujeito, né, fazendo a diferença com a questão da epistemologia com a paraepistemologia. Essa relação sujeito-sujeito, ela teria relação com a questão da interconsciencialidade e da intraconsciencialidade, ou seja, você estaria querendo destacar a questão da autopesquisa e da heteropesquisa? É que quando é epistemologia, que é tirado da ciência convencional, eles têm a prevalência da relação sujeito-objeto, quer dizer, tem relação com a parte externa à consciência, a realidade externa à consciência. Aqui, para fazer ciência, essa relação é o que prevalece. Isso não quer dizer que também na ciência convencional existe essa relação sujeito-sujeito, quer dizer, o estudo, por exemplo, da psicologia, em muitos casos, tem essa relação de sujeito-sujeito, mas o que prevalece é sujeito-objeto. Agora, na conscienciologia, é a relação sujeito-sujeito da consciência consigo própria, né? É isso que sempre a própria conscienciologia tem trazido à tona, né? Essa relação da consciência consigo própria. Até para fazer os autos experimentos, ela tem que
comprovar por si própria, então uma auto-experimento, uma auto-pesquisa, tudo isso de auto o que está querendo dizer essa relação sujeito-sujeito. Eu entendi essa ênfase, mas assim, não seria interessante incluir também sujeito-objeto e sujeito-sujeito? Mas existe também sujeito-objeto, mas aqui eu estou dizendo notadamente sujeito-sujeito. Tá. Existe a relação sujeito-objeto também na conscienciologia, lógico. Okay. Mas só o que prevalece é o sujeito-sujeito, que está aqui notadamente. Né? Mas existe a relação sujeito-objeto também. O professor Valdo concorda, né? Agora, eu não vi o Eucádio falar nada hoje sobre isso. Estou esperando o homem aí que sabe tudo lá em cima. Como é que é? Você não vai dar aí uma dica? Isso é por causa da chuva? A chuva diz que está fazendo uma limpeza também da filosofia, segundo a Rosa aqui. Está limpando a filosofia. Mas vamos ouvir o Caio. Fala alto, não ouvi. Eu não ouvi nada. Não está ligado aí. Não está ligado. A circunstância não quero que o Carlos fale de jeito nenhum. Né? Não, é que eu já vi um acento no crítica, então é só isso. Agora já deu. Está falando. Opa. Não, é uma falta de um acento, uma palavra que não já está acertada. É evidente. Alô? Oi. Aqui no ar. Arlindo? Oi, estou ouvindo aqui, Reglisson, aqui em cima no ar. Eu queria voltar àquela questão que o Fábio levantou. Porque lá na definologia, eu também tinha pensado sobre isso, se não seria interessante colocar a questão sujeito-objeto. É que quando você define, na quarta linha, eu acho que de cima para baixo, que você diz assim, o paradigma, a paraepistemologia, disciplina, holofilosófica, construção de paradigma consciencial, qualificando esses itens tradicionais. Então a impressão que dá é que esses itens tradicionais são os itens externos. Esses itens citados aí da epistemologia aí. Pois é, mas a epistemologia... Tudo que eu falei, origem, natureza, valor, limite, papapá, esses itens que citado acima aqui, não sei se talvez tem que esses itens tradicionais melhor, da epistemologia... Esses itens citados já acima aqui. E eles se são da epistemologia, eles são externos, né? Então, é o sujeito pesquisando o objeto, não é isso? Mas aí o que acrescenta em identificações parapsíquica, cósmica, cosmoética, multidimensional. É que eu entendi seu ponto, mas eu acho que de repente a questão de colocar, qualificando os itens tradicionais, poderia dar a entender que o pesquisador está pesquisando, né, algo externo. Não, ele vai... Origem, natureza, valor, crítica, limites e qualidade de interpretação do conhecimento. Mas você fala do conhecimento tradicional, né? Tradicional. Então, conhecimento tradicional... Mas é lógico que ele não... O tradicional aqui, ele não vai mexer com o tradicional, ele vai mexer com... É que aqui não está explícito isso, né? Mas ele vai mexer com a origem, natureza, valor, crítica, papá. É interessante, que se a gente está discutindo de repente... conhecimento, agora não é... Esse tradicional, lógico que não entra. Eu acho que, pelo que eu entendi aqui... Na explicação precisa talvez melhorar, não sei. Não, eu não sei se eu entendi correto, Arlindo, mas assim, quando fala qualificando esses itens, é exatamente a relação sujeito-objeto.
Pois é, então... Porque, na verdade, o sujeito não se dissocia do objeto. Sim, exatamente. Né? Então, quando você fala em objeto, pode ficar sem o sujeito, mas o sujeito não pode ficar sem o objeto. Sim, mas aí a questão é que você está definindo paraepistemologia. E aí, se você está falando que ele qualifica a paraepistemologia, qualificando os itens da epistemologia, isso, então, são os itens externos. Qualifica a epistemologia, a paraepistemologia qualifica a epistemologia e avança para a relação sujeito-sujeito. Eu entendo, mas assim, do jeito que está a redação, dá a entender que ela está se referindo não só sujeito-sujeito, mas sujeito-objeto. Entendeu? Agora, o sujeito-objeto também é tratado pela... pela conscienciologia, mas é que a explicação aqui, ela está à margem da dúvida, sei lá. E, por exemplo, você pode fazer, eu vou apresentar na quinta jornada, para epistemologia da praxis parapedagógica, ou seja, é você fazendo a pesquisa da sua docência. Né? Então, assim, existe um objeto de pesquisa que é a docência conscienciológica, por exemplo. Existe a relação sujeito-objeto também existe. Né? Sim, eu sei que você falou isso. Eu só estou comentando em relação à definição em si. Eu não sei se de repente seria interessante. Mas a definição lá, se você vai pôr só para epistemologia, você vai definir só para epistemologia. É que aqui está, como tem esse crescendo aqui, eu procurei tentar explicar nesse crescendo. Né? Ele vai fazer definição do crescendo lá? Não, estou dizendo no caso dele, se ele vai definir só que eu acho importante nessa história toda é a consciência em si. Então vamos entender. Hoje eu quero até me congratular com vocês e exaltar a coragem, o posicionamento e a definição de vocês de aparecer com a tempestade dessa aqui hoje. Vocês estão indo contra o Fittipaldi, não estão mostrando medo da água. Isso é o máximo. Isso é a consciencialidade. Parabéns. Vocês viram? Aqui, ó, custou, mas está quase cheia aqui, ó. Essa parte nossa. Ó. Custou. Ela demorou, mas o povo apareceu, com chuva e tudo. Agora, deve ter gente que veio de barco aí, não é isso? Outros vieram de crau. Vieram, senão, nada borboleta, mas apareceram. Então, isso aí é consciencialidade, é processo da consciência. Posicionamento, coragem, disposição, predisposição. Agora, seguindo o que ele estava falando, você podia repetir, você vai colocar esse crescendo lá, o crescendo epistemologia para epistemologia, você vai definir isso que eu também não entendi o que se falou. Cadê o... Foi ele lá. Como que é o nome dele? Que não... Não, você falou do crescendo. Isso, eu só quis ajudar que, no caso da definição deste verbete, a definição do crescendo, e não a definição da paraepistemologia. Então, aí, o crescendo compreende tanto a epistemologia como a paraepistemologia. Então, a pesquisa da docência, ela também compreende, ela abarca a consciência. Correto. Eu também queria fazer um adendo. Até que ponto na paraepistemologia já não seria relação sujeito para objeto? Para objeto. Não é simplesmente sujeito, né? Também. Por isso que eu entendi. Também existe para objeto. Né? A dimensão é sempre um problema. A gente não pode esquecer isso nunca. Sujeito. Já tem dois. O sujeito não fica essa coisa da. Então, a relação sujeito-objeto tem dois sentidos. Você quer falar é a personalidade com 2 veículos ou com 4? Pois é, isso aí já é específico. Pois é, porque tem aqui, ó, tem 2 maneiras que você pode falar. Pela lógica, está correto, né? Sujeito e objeto, como você fala logicamente. Um depende do outro. Mas se você vai ver no paradigma, não fica tão abstrato, ele fica mais concreto.
Então, na ciência convencional, você vai ter o objeto, ele é praticamente sinônimo da matéria. É praticamente sinônimo do que estava o Regson falando, externo, o Fábio e tal. Mas na conscienciologia... E a objetividade. A objetividade. Né? Mas aí que tá, tem uma coisa que é muito difícil, assim, acho que ainda não foi abordada bem, que é aquela coisa da subjetividade objetiva. Tem até o verbete, né, tudo. Do Ormandy. Pois é. Então, a relação, o objeto da conscienciologia, veja bem o que vocês acham dessa hipótese, é uma extrapolação da relação sujeito-sujeito. Sim. Inclusive, a questão, por exemplo, docente, quando eu falo, no momento em que você, Regson aqui no ar, né? No momento em que você está analisando, por exemplo, a docência, você está analisando a sua manifestação consciencial através da docência. Então, no fundo, se você parar para analisar, é um objeto docente, mas que passa a ser aquilo que você falou. É o sujeito. Para o objeto. O sujeito. Não, claro. Então, assim, eu estou analisando a minha manifestação. Então, essa manifestação sou eu. É você, é sujeito. Entendeu? Sujeito, E sim, entendo. Então tem um sentido geral, lógico, que todo conhecimento tem um objeto, mas tem um sentido específico da natureza desse objeto. Na conscienciologia, isso que o professor falou, ele é multidimensional, ele é holossomático e tal. Mas aqui, voltando para a definição... Que vem do sujeito. Tá, eu acho, agora, eu queria lembrar a vocês usar um pouco mais de prefixo. Auto, extra, explica um monte dessas coisas que vocês estão aí discutindo. Por isso que eu uso muito prefixo. Auto, extra, extraconsciencial, intraconsciencial, autoconsciencial, heteroconsciencial, extrafísico, intrafísico. Isso aí explica muita coisa, tudo isso aí. Eu ia comentar isso, que tem a extraconscienciologia, né? Pois é. Que estuda a consciência estudando o que está fora dela sob o paradigma consciencial. É. Uma hipótese que eu já pensei, não sei se vocês já pensaram, até que ponto cada modalidade da conscienciologia teria diferenças de paraepistemologia também, não é a mesma exatamente. Não, isso aí é inevitável, sempre tem. A intraconscienciologia é uma abordagem, a extra é outra, inter é outra. Nós não podemos ficar empacados de vida semântica. A gente tem que entender o processo por causa do conteúdo. Ela aí gosta de debater muito isso, ela vê muitos processos de conteúdo. Agora, desde que você veio aqui até hoje, ela está um pouco... Ela não falou nada hoje. Né? Eu gosto dela porque ela vai... Eu não domino tão bem a filosofia. Eu acho que é isso. Quando ele fala, você cala a boca. É isso. Mas... Não, claro que não. Não pode ser assim, não. Dá uns livros de filosofia para ela, por favor, essa semana, tá? Mais básica. Eu quero ver a menina falando, o laringe chakra dela murchou, não pode. Não, queria só perguntar por que o verbete é neutro. Neutro é uma... É neutro por causa ele está certo, devido à pesquisa. Pesquisa e... Ele está certíssimo, eu vi isso tudo aí. Agora, do Alexandre, é lógico que essa definição, ela pode ser até melhorada em todas essas questões. Mas eu levei em conta, você pode levar em conta objeto e para objeto. Eu poderia ler um polinômio que você colocou aqui, que eu acho que sobrepaira e dá uma síntese até um certo ponto disso. Eu vou ler para vocês. O polinômio. Percepciologia para percepciologia, cogniciologia para cogniciologia, cosmovisiologia e para cosmovisiologia. Não sobrou nada. Está tudo aí dentro. O que você acha, Regson? Ontem também o Alexandre colocou alguma coisa nova da Cosmosofia. A Cosmosofia eu já escrevi muito sobre isso. Tinha escrito? Vai mais adiante ainda do que Agora, uma das coisas mais sérias que tem, que deve ser isso que o Regson está atravessado lá com isso. É aquilo que eu chamo de cosmossíntese. Que a cosmossíntese de tudo é isso. Não adianta vocês mexerem muito com esses binômios, crescendos, polinômios.
O negócio é a cosmossíntese da história, do entendimento, da sabedoria, da sapiência do caso. E eu estava pensando exatamente sobre isso, até porque pela questão, se eu reflito sobre a minha docência e eu mudo a minha docência, é um processo ainda intraconsciencial. Então volta de novo a questão da consciência mesmo. Né? Não há dúvida. Agora, vamos pensar na cosmossíntese de tudo. Professor Valdo, Então, na cosmossíntese tem aquele negócio da gente chatear. Quem que é mais importante da cosmossíntese? A mulher ou o homem? Eu não defendo a mulher. Aí a gente vira e fala assim, nem uma coisa nem outra. Que gênero é bobagem. Professor, é secundário. Dentro dessas interrogações que ele colocou em relação à pedagogia, eu vi assim mais ou menos, por exemplo, no primeiro posicionamento, na tradicional, sujeito-objeto. Quando já está um posicionamento da Conscienciologia, vai ser um posicionamento sujeito-objeto. Não é isso? E sintetiza tudo. É isso mesmo. Pode pôr e falar depois. O Alexandre ia falar. Essa cosmossíntese, o que significa isso? Eu te pergunto. Eu já escrevi muito sobre cosmossíntese. Mas presta atenção. Onde é que nós podemos usar uma síntese? Em tudo que você faz, você pode arranjar uma síntese. É um sumário da história. Divida aquele processo da tese, da antítese, até chegar na síntese. Ou, se você quiser, a exegética, a análise, para chegar depois no suprassumo daquilo que seria a síntese. Agora, pensa bem, você vai levando essa síntese. Chega no fim, você tem que chegar numa cosmossíntese. O que seria, em tese, a maior cosmossíntese, ou a mais ideal, ou aquela que seria a mais significativa, ou a mais real? É você. Consciência. O que você acha? Eu já escrevi muito sobre isso, a gente debateu muito isso aí. Lá no Rio de Janeiro tinha umas pessoas que gostavam de debater os processos filosóficos. Isso aí uma das coisas brabas era a cosmossíntese que eu chegava Isso aí já é o conscienciês, por exemplo. Tudo daí para frente. Daí para frente. Aí entra na mateologia que o Arlindo estava falando. Essa dialética aqui, no caso, não tem sentido mais. Não, né? é pequena. Tudo. Por isso que a gente fala que dialética, já dou uma banana para isso há muito tempo. Agora, nós precisamos da discussão. Aí entra a dialética de novo, não tem outro jeito. Que até a holofilosofia ainda tem o debate, tem essa dialética e tal. O debate, a refutação, a discussão, isso aí é inevitável, tem que ter. Mas agora, se nós formos pensar bem, aquilo que eles davam tanto valor para o diálogo, isso já era. Valdo, mas já era devido ao princípio da descrença da experiência pessoal. O que é? Numa escala evolutiva bem avançada, serenão, não sei se essa coisa toda muda, né? A dialética talvez não exista, não sei. Aí não adianta, porque aí é mateológico, como é que a gente vai saber? Aquilo que eu falo, mesmo aqui, não preciso pensar em ICL. Pensa só nessa minha hipótese, que eu acho que o serenão já tem determinados atributos mentais somáticos que transcendem os nossos. Que nós não temos nem imaginação como é que é isso. Então aí, cessa tudo que a antiga musa canta, que um poder maior se levanta. Camões. Por exemplo, a intercomunicação entre serenões, para mim é mateológico, mas sei lá, eles vão fugir dessas coisas. Arlindo, quanto que é que nós vamos dar para ele hoje? Que ele precisa trazer aqui? 250? 250, tá certo? 250. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje. As pontuações da tertúlia de hoje foram 69 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 20 perguntas respondidas online, 31 votos presenciais, 10 votos online. Hoje temos 5 recados. Fernando, Conselho dos 500, Egrisson, 5ª Jornada de Educação,
Professor Mário, segundo Congresso Internacional de Verbonologia e Telepsograma, Valdirene Acoplamentário. E antes, Eliana vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Eu vou falar hoje para os amigos que tiveram as suas assinaturas vencidas nos meses de junho, julho, agosto e setembro. Olha, nós estamos com saudades de vocês e a gente quer renovar essa amizade. É muito importante porque houve uma defasagem grande, expressiva, no volume de recursos que a gente arrecada com o programa, que são integralmente investidos aqui na produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, convidamos vocês, amigos com as assinaturas vencidas, a retornarem ao nosso convívio, e é muito fácil você renovar, basta ligar para o 45 35 25 26 52 ou pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Obrigada. Conselho dos 500 da Cognópolis. A Comissão de Gestão do Conselho dos 500 informa que a próxima Assembleia Geral ocorrerá em 20 de novembro de 2011, um domingo, das 15 às 17 horas, no auditório da OIC. Então, um dos assuntos a serem apreciados é um documento proposto durante o Fórum de Parapolítica de Saúde acontecido na OIC em setembro, que trata das diretrizes de saúde holossomática na Cognópolis. Então, esse documento vai ser distribuído a cognopolitas em breve, nos próximos dias, para uma avaliação e um conhecimento prévio, avaliação e uma devolutiva a respeito. Então, exerça a sua cidadania e agende-se desde já. Obrigado. Quinta jornada de educação conscienciológica começa no dia 7, semana que vem, 7 de outubro, que fica dentro da segunda semana da reeducação consciencial. Ou seja, nos próximos dias, nós poderemos continuar debatendo a questão da paraepistemologia, porque um professor vai apresentar a paraepistemologia da praxis parapedagógica no dia 7, na quinta jornada, e na verponologia, o professor Roberto Almeida vai falar sobre paraepistemologia verponológica. Não é isso, Mário? Acho que é. Está ele até ali, ó. Então, assim, estão todos convidados para participar da quinta jornada, que começa semana que vem. Teremos 3 conferências e 4 mesas de debate. E durante a segunda semana de reeducação, que dá continuidade, de 10, 11, 12, 13, 14, teremos vários cursos. Vale observar que um deles fala sobre a profilaxia das abordagens dogmáticas, com o professor Marcelo da Luz, que identificou 27 posturas dogmáticas em professores de conscienciologia. Informações, www.reaprendência.org, ou então e-mail para contato@reaprendência.org, ou ligando para a recepção do CIEC, 3525-2652. Obrigado. Eu convido a todos a participar do 2º Congresso Internacional de Verponologia. Nós vamos estar apresentando um trabalho sobre a elaboração de cursos teáticos. É uma forma de apresentar como nós desenvolvemos esses cursos, apresentamos como a interação dos amparadores é fundamental no trabalho e os resultados que esses cursos têm trazido ao longo do tempo para a conscienciologia. Então, convido a todos a participarem. Vai ser uma grande oportunidade de nós podermos estar discutindo e apresentando aquilo que nós vivenciamos com a elaboração desses cursos. São os cursos Programa de Desenvolvimento Parapsíquico, Imersão Projetos Terápica e outros mais que nós vamos estar abordando lá, ok? E para a turma, para quem quiser mais informações a respeito desse congresso, que será realizado dia 14 a 16 de outubro, entrar em contato com o CIEC, que é o 45 35 25 26 52. E para a turma de Curitiba, nós convidamos a todos a participar do curso Tenepsograma, que será realizado nos dias 5 e 6 de novembro, lá em Curitiba. Para quem quiser maiores informações, entrar em contato com o telefone 41 DDD 32 33 57 36. 41 32 33 57 36. Obrigado. O convite é para o curso Acoplamentário, que vai acontecer de 21 a 23 de outubro, com a temática psicometria. Dentre os objetivos do acoplamentário está o objetivo de desenvolver a autodefesa energética,
treinar a clarividência facial lúcida e mapear a sinalética energética pessoal parapsíquica. Os EPICONs serão o professor Alcir Alves e Cristina Aracaki. Maiores informações na recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Trafor Ocioso, especialidade Traforologia. Autora Daiane Rosa. Obrigada e boa tarde a todos.